continuando essa meditação na carta que Cristo abre para João encaminhar 7 igrejas da Ásia, hoje chegamos à cidade mais importante da Ásia Menor, e ela se chama Pérgamo. E por que Pérgamo é a cidade das 7 cidades ali a mais importante? Ela tinha a 2ª maior biblioteca do mundo, só perdia para a biblioteca que ficava na cidade de Alexandria. Isso demonstra que era uma população que buscava muito conhecimento, buscava muito a sabedoria terrena já naquele tempo antigo. Pérgamo também foi a capital da Ásia Menor durante 400 anos. Isso deu uma grande fama, uma grande visibilidade àquela cidade ali. Mas a principal referência daquela cidade naquele tempo é que ela era o centro da idolatria. Isso porque lá eles adoravam a um que eles chamavam de Deus, Esculápio. Esculápio tem uma influência até mesmo em nosso tempo. O símbolo que é utilizado na medicina, na área da saúde, que tem aquele bastão com aquelas cobras enroladas naquele bastão, que simboliza ali a área da saúde, a área da medicina, ele descende de Esculápio. Esse era o símbolo ali de Esculápio em Pérgamo, onde ele tinha ali um templo, uma área onde as pessoas buscavam ele para serem curados. Então tinha essa idolatria, aquele chamado Deus ali naquela cidade. E Pérgamo também foi a primeira cidade ali da Ásia Menor que construiu um templo ao imperador romano. Ou seja, eles consideravam que o imperador romano era um deus e não somente um homem. Então eles construíram ali aquele templo para adorar aquele imperador. Então era uma cidade que tinha muita idolatria e essa aliança política religiosa, né, de idolatrar ali um governante político, naquela época ali o governador. Mas em Apocalipse 2:13, Cristo diz o seguinte: conheço o lugar que habitas, que és o trono de Satanás. Por que será que Cristo diz em Apocalipse 2:13 para a igreja que está ali em Pérgamo que ele conhece o lugar ali onde habita, ou seja, a cidade de Pérgamo, que é o trono de Satanás? Quando conseguimos entender esse contexto histórico da cidade, que tinha essa vasta idolatria e que tinha essa aliança política religiosa, deixando ali introduzir a política dentro da religião ali daquela cidade, isso traz para Cristo, podemos entender assim, que traz aquele trono de Satanás, ou seja, aquela idolatria, aquela vasta contaminação, ela provavelmente estava sendo introduzida dentro da igreja também. Então Cristo traz essa carta ali à igreja de Pérgamo com algumas repreensões para não deixar que esses malefícios da cultura de Pérgamo adentrem dentro da cidade. Então esse é o contexto histórico de Pérgamo, essas são as principais características que fazem com que consigamos entender melhor essa carta de Cristo à igreja de Pérgamo. Então que essa meditação, que essa reflexão adentre em nosso coração e que a paz de Deus esteja com todos nós.